Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa economia aqui em Santa Catarina. Você, por exemplo, costuma ir frequentar bares, restaurantes, né? Gosta de frequentar esses lugares? Bom, a gente sabe que apesar aí de animadoras, né, as tendências do ramo de bares e restaurantes, esses segmentos ainda estão cada vez mais desafiadores, né? Afinal de contas, o cliente agora está buscando mais exigências, né? Ele está ficando um pouco mais crítico até em relação a esse assunto, né? Quando ele vai num restaurante ou num bar, porque já saiu até uma pesquisa dizendo que o turista não estava muito contente, né, com o que estava acontecendo, com o atendimento, com o trânsito também, principalmente na capital do estado. Então, para a gente conversar um pouquinho, fazer um balanço também do que aconteceu nesses últimos meses, a gente vai conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Santa Catarina, a Abrazel, senhor Rafael Dabdab. Tudo bem, Rafael? Tudo Obrigado bom? pela tua participação Obrigado aqui pelo no nosso convite. Jornal do Continente. Bom, a gente sabe que o hábito, acho que do consumidor mudou bastante, é isso? Gostaria que você falasse até, já começasse sobre o hábito do consumidor, porque a gente percebe que mudou, né? Exato. Mudou bastante o hábito do consumidor por dois principais aspectos. Um aspecto mais conhecimento, mais informação. Hoje o consumidor está melhor informado, né? Um consumidor mais gastronômico, né? Então hoje é muito comum na televisão você ter acesso a vários programas de gastronomia, programas de culinária, onde ele entende mais dos ingredientes, das técnicas. Muitos também tiveram acesso, por exemplo, a viagens no exterior, tendo outras experiências, ou seja, o padrão gastronômico, o conhecimento gastronômico do consumidor se aprimorou. Logo, ele se tornou, logicamente, mais exigente. O outro aspecto é o aspecto da crise, né? A crise, ela corroeu o nosso poder de compra, né? Então, é um consumidor também que pesquisa mais antes de sair de casa, que está mais crítico para gastar o seu dinheiro. Então, ele está sempre procurando, né, a melhor relação custo-benefício. Claro. Então, a partir do momento em que a gente vê que, seja por um aspecto, seja por outro, o hábito de consumo mudou, tanto do turista quanto do morador, os estabelecimentos, mesmo os estabelecimentos já bastante tradicionais, eles vêm buscando aprimorar a sua proposta de valor, o seu projeto comercial, para se adaptar a esse novo mercado. Agora, como é que você vê toda essa mudança, né, de perfil até do consumidor mesmo, do morador, nesses últimos 6 meses, já pegando aí a carona dessa última temporada, né? Terminou lá em fevereiro, março, mais ou menos. A visão de vocês, dos empresários mesmo, é que ainda está difícil, quer dizer, a economia ainda está patinando um pouco, vocês são otimistas daqui para frente, como é que está esse cenário? O balanço é o seguinte, a gente teve o final do ano passado um certo otimismo, né? Logo após a eleição, a gente percebeu isso nos dois principais indicadores econômicos do nosso setor, que é o número de clientes atendidos e também o gasto médio do consumidor. A temporada, ela iniciou bem naquela primeira semana, onde a gente tem entre o Natal e o Ano Novo, porém, logo após ela não se confirmou. Foi uma temporada com menos fluxo e com um gasto médio menor. Isso, até na nossa pesquisa, a gente mapeou que isso aconteceu em todo o litoral catarinense. E muito fruto da crise, tanto do turista doméstico, quanto principalmente a ausência do turista argentino, que fez bastante falta. Então, o primeiro trimestre ele fica comprometido por conta disso. E o segundo trimestre a gente vê uma intensificação dessa crise, né? Onde, principalmente pela perda de poder aquisitivo, o consumidor está saindo com menos frequência. Quando ele sai, o gasto médio dele também diminuiu. E a gente entra para a maioria dos segmentos do nosso setor e das cidades do nosso estado também agora num período de baixa, de julho e agosto, né? Tradicionalmente, a nossa sazonalidade baixa, onde a gente começa a ter uma recuperação, um crescimento a partir do mês de setembro. Agora, essas últimas decisões até do governo federal, a questão da liberdade econômica, a questão até do alvará, facilitar um pouco, né, aqueles estabelecimentos que não têm aquele risco sanitário, ambiental, que não precisa no caso do alvará, isso tudo melhora, ajuda o segmento? Sim. A gente vê com muitos bons olhos e otimista a desburocratização que a gente vem num processo, tanto no município de Florianópolis, quanto no estado de Santa Catarina, quanto a nível federal, né? Então, a gente vê realmente o discurso do governo, onde ele vai facilitar o empreender, a geração de emprego, que está
está tão importante nesse momento de crise efetivamente acontecendo nessas medidas, né? Num primeiro momento, algumas dessas medidas impactam mais diretamente um novo investimento, outras já numa renovação, ela fica mais simplificada. Foram medidas que foram bastante debatidas com os órgãos fiscalizadores e técnicos, então é importante ressaltar que essas medidas elas não expõem o consumidor a um maior risco, é justamente a gente tirar a burocracia, e burocracia é custo. Custo para o empreendedor, custo para o consumidor. E falando até em burocracia, a gente sabe que agora tem aí as portas à votação da reforma da Previdência, num outro momento também uma reforma tributária, quer dizer, daqui para frente, no próximo semestre, qual é a expectativa do setor de bares e restaurantes? A expectativa é justamente por essas aprovações, né? E que essas aprovações vão criar um ambiente econômico mais favorável, né? Um ambiente onde vai ter mais segurança jurídica para investir, seja o investidor doméstico, seja também o investidor internacional, né? Que está aguardando a gente ter um ambiente de negócios mais seguro para poder investir. E isso, por si só, fazer a economia voltar a girar, a recomposição do poder de compra que foi corroído por essa crise, né? E esse sim é o principal fator decisivo para o nosso setor, é o poder aquisitivo do consumidor. Então, Exato. A gente está otimista que essas reformas aconteçam e que, por sua vez, a gente acabe tendo mais dinheiro injetado na economia, uma recomposição, embora lenta, mas uma recomposição do poder de compra e a economia volte a girar. Isso é interessante a gente até deixar bem claro, né? Porque muitas pessoas se dizem contra, por exemplo, a reforma da Previdência, ou pelo menos em alguns pontos da reforma da Previdência, e assim como também a reforma tributária, mas a gente sabe que são elas que também estão diretamente ligadas a esse investimento que pode vir externo para facilitar o ambiente aqui interno, né, do Brasil, Santa Catarina, tal, até para gerar mais empregos e melhorar a economia de uma forma geral. É basicamente isso. Sem dúvida isso, e também a gente evitar, por exemplo, que aconteça aqui no estado o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, onde o estado quebra, né? Rio Grande do Sul aqui do lado também. Estados que estão tendo que parcelar 13º salário, né, que não terminaram de pagar o 13º salário do ano passado, estados que o funcionário público recebe o salário em 3, 4 parcelas, né? Então a gente sabe da importância dessa reforma para sanar as contas do governo e a gente ter uma saúde fiscal para que a gente possa ter efetivamente um ambiente de negócios mais saudável. Então a expectativa, pelo menos as perspectivas são boas, são boas daqui no próximo semestre. São boas, sim. Tá certo. Rafael Dabdab, que é o presidente aqui da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Santa Catarina. Obrigado mesmo pela participação e boa sorte e sucesso, né? Para no nós. próximo semestre também. Obrigado.